O alongamento dos olhos, ele pode ser feito sentada, deitada. Você pode escolher fazer antes de dormir. É uma maravilha fazer os movimentos oculares, porque nessa hora, você além de estar deitada na cama, seria muito bom, tá? Para quem tem dificuldade de dormir, para quem tem insônia, ou sente que o corpo fica muito agitado, a cabeça fica muito agitada à noite, faça isso antes de dormir. É uma ótima forma de você diminuir o alerta do seu corpo para poder entrar no sono. E você vai ter a base da cama, por você estar deitada a favor da gravidade, que isso já diz para os seus músculos assim: músculo, tem alguém te apoiando, pode soltar? Quando você movimenta os olhos junto, você reforça esse relaxamento. Então, eles podem ser usados na hora de dormir. Pode ser usado na hora da dor, sim. Se você tiver com torcicolo, com dor nos ombros, com a coluna muito tensa, o movimento dos olhos, ele pode te ajudar a liberar os analgésicos naturais. Só que os movimentos, eles têm que ser feitos muito devagar. Não é um tipo de movimento para você estar ali rapidinho, tá? Mas você pode incluir alguns movimentos simples no seu dia a dia. Então, por exemplo, piscar os olhos com mais frequência ao longo do seu dia, mantenha uma lubrificação, não deixe os olhos ressecados. Se hidratar ajuda muito. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso teste, o teste do nosso campo visual. E aí nós vamos fazer o alongamento dos olhos. Então agora, para essa prática, eu vou pedir a você para se sentar, para você estar de uma forma segura, né? Se você tiver qualquer sensação de tonteira, você vai parar e vai olhar um ponto fixo e vai esperar. Então são cuidados que a gente tem com os olhos. Se você tiver numa crise de labirintite, você não vai fazer. Se você tiver com dor de cabeça, eu recomendo que você faça, que ajuda muito. Se você tiver na crise de enxaqueca, você pode começar e ver se o seu corpo vai aceitar ou não e para. Se você ficar enjoada, se você sentir muito forte, para, olhe um ponto fixo, deixa os seus olhos centrarem e para a prática, tá certo? Então a gente vai fazer primeiro a nossa escala da dor. Eu vou pedir a você para fechar os seus olhos. Leva a atenção para o seu corpo. Se você está chegando aqui e tem dor em qualquer região do seu corpo, pode ser no joelho, pode ser no pé, pode ser nos ombros, essa técnica ela vai ajudar a modular a dor no nosso corpo. Então, em qualquer região que você tenha dor, leva a atenção e dá uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, 0 é sem dor, 1 é um pouquinho de dor, e aí vai subindo sucessivamente até 10, que é o máximo de dor. O quanto você sente, deixa essa nota guardada com você. E aí vou te pedir para a gente fazer um segundo teste. Você vai abrir os seus olhos e olhando para frente, você vai só perceber, sem mover os olhos, o quanto você enxerga na sua lateral. Você pode botar suas mãos assim à frente e, mantendo os olhos para frente, você vai afastar as mãos e vai ver até onde eu vejo as minhas mãos. Aqui já sumiu do meu campo visual. Marque esse ponto para você, do seu campo periférico, tá? Você vai, aqui sumiu. Então tá, esse é o meu ponto, mais ou menos. Uma referência, tá? E um outro teste, você vai, sem forçar o pescoço, olhar para um lado e marcar o ponto aonde você enxerga do lado direito e volta. E aonde você enxerga o lado esquerdo, vê uma referência no seu espaço. Eu enxergo até aquele objeto e volta para cá. Vamos lá? Vamos para a prática então? Fizeram os testes aí? Guardem os números, não escrevam agora, vamos para a prática. O que a gente vai fazer? Você vai manter os seus olhos parados na frente, olhando, aqui pode ser a câmera, a tela, e você vai só movimentar a cabeça. Os olhos estão olhando para frente e a cabeça que vai se mover. Maxilar solto,
Respiração livre. Não tranca o maxilar, não tranca a sua respiração. E você vai só mover. A cabeça está movendo e os olhos aparentemente parados. E aí você pode parar. A gente vai fazer a pausa com os olhos fechados e fazendo uma janelinha, a mão em concha. A gente vai fazer uma pausa colocando as mãos assim nos olhos. Se você tiver dor nos braços e não puder isso, basta fechar os olhos, tá? Se você tiver uma mesa à sua frente, você pode apoiar os cotovelos e enxergar o bem escuro, deixando os olhos fechados, piscando os olhos na pausa. Pisca os olhos. Enxerga escuro. E pode voltar. Não abre os olhos ainda. Quando você tirar as mãos, tira as mãos e observa a quantidade de luz que já chega nos seus olhos, e aí você abre os olhos devagar. Observa o seu corpo, sente a sua respiração, tá tudo conectado. Vai observando na pausa o que o movimento dos olhos vai trazendo para o seu corpo. E aí, o que a gente vai fazer agora? A cabeça vai ficar parada e os olhos vão para a direita e para a esquerda. Pode ser que no começo os seus olhos fiquem dando pulinhos. Isso é um trabalho da musculatura ocular. Você vai devagarzinho, passando, fazendo mais lento o movimento. Não tenha pressa. Como a gente quer mexer lá no sistema nervoso, a gente vai fazer suave. A gente não quer forçar. Se para você for melhor fechar os olhos, você pode fazer de olhos fechados, desde que você esteja aqui comigo, ouvindo a minha voz, percebendo o seu ambiente. Então, a gente vai mover os olhos para um lado e para o outro. Mantendo a cabeça parada. E aí você pode parar, a gente vai fazer bem pouquinho. Faz a sua pausa, cobrindo seus olhos, olhos fechados, piscando o olho. E vê se enquanto você faz essa pausa nos olhos, você consegue sentir o seu corpo. Como que está ficando o apoio do seu corpo na cadeira? Como que você sente a sua coluna, as suas costas? Cobre os olhos, pisca os olhos, mantendo eles fechados. E vai observando o efeito do movimento dos olhos no seu corpo todo. E aí, quando você tirar as mãos, não abre logo os olhos. Vai tirando as mãos e vê o tanto de luz que já entra, mesmo você com as pálpebras fechadas. Então, observe essa luz que chega. E devagarzinho, abre os seus olhos. E vai ficando curiosa para a nitidez ao seu redor. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Quem usa óculos, tira os óculos, tá? Vamos fazer a prática. Se você usa lente também, eu recomendo que você faça essa prática sem lente em outro momento. Se você tiver com a lente agora, não tem problema, mas depois tire para você experimentar os seus olhos in natura, digamos assim, tá? Então, quem usa óculos, tira os óculos e vamos fazer sem a lente. E vai observando a cada pausa como ficam as cores no seu ambiente, ou a nitidez de detalhes. Pode ser que você perceba detalhes que você não estava percebendo antes. Vai ficando curioso, curiosa, certo? E aí a gente vai fazer o nosso terceiro movimento ocular. E eu lembro para vocês, isso aqui, amores, é um aperitivo, é uma pequena demonstração. Imaginem o quanto de movimentos nos olhos a gente tem, a gente pode incluir na nossa rotina para alívio de dores, né?
Então, isso aqui é um aperitivo para vocês já sentirem, já poderem colocar em prática para a nossa maratona, certo? O que a gente vai fazer agora? Os olhos e a cabeça vão se mover de formas separadas. Então, aqui, qualquer sinal de tontura, olha para o centro e não faz, deixa os olhos repousando, certo? Mas se você se sente apto, olha um ponto à sua frente e o que a gente vai fazer? A cabeça vai para um lado e os olhos vão para o outro. Então, a gente está movendo os olhos e a cabeça em direções opostas. E esse movimento ele precisa ser bem devagarzinho. Então, não tenha pressa. A cabeça vai para um lado e os olhos vão para o outro lado. Não force o seu pescoço. Não faz movimento brusco ou rápido. Vai devagar. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Olhos para um lado, a cabeça para o outro lado. Deixa a respiração acontecer. E aí você pode parar, cobre novamente os seus olhos, fecha os olhos, pisca. E observa o efeito desses movimentos agora no seu rosto. Como fica a expressão do seu rosto? Pisca o olho, vê se os olhos parecem mais lubrificados ou mais presentes para você. E aí eu vou te convidar a tirar as mãos dos olhos sem abrir e leva a atenção agora não só para a luz que chega nos seus olhos, mesmo com os olhos fechados. Observa o seu corpo agora. Observa como estão os apoios, a presença do seu corpo. O quanto você consegue sentir o corpo agora, depois desses movimentos com os olhos. Observa com curiosidade, não tenha pressa de responder. Tome o seu tempo, respira. E leva a sua atenção de novo para o local que você avaliou quando a gente começou a prática. Lembra a nota que você deu. E levando a sua atenção agora para aquela região, de 0 a 10, quanto que está agora? Observa, guarda essa nota com você, mantendo ainda os seus olhos fechados. E eu vou te pedir para bem devagar, abrir os seus olhos, olhando para frente. E no primeiro momento, a gente vai fazer aquele teste de ver a sensação que a gente está de olhar para frente e o quanto você enxerga na sua periferia. Mudou? Você consegue se lembrar? Quando eu pedi para testar no início, olhando para frente, o quanto você enxerga. Vê se tem mais detalhes aparecendo, mais cores mais nítidas talvez. E aí você pode colocar suas mãos aqui à frente, como a gente fez, e ir levando, mantendo os olhos para frente. Vê se o seu campo visual das suas mãos aumentou. Você enxerga a sua mão mais longe agora? Nossa, meu campo ampliou muito. Quanto eu posso ver minhas mãos muito longe, mesmo eu olhando para frente. Isso é o nosso campo, da nossa visão periférica, o quanto abre. E aí eu vou te pedir para, com essa curiosidade, você olhar e ver o quanto ampliou o seu campo de visão. Aonde você enxerga agora para a direita? Aonde você enxerga para a esquerda, volta para frente